Tem uma pergunta muito importante que eu sempre faço para os meus clientes. Você sabe qual fase do patrimônio você está? E por que essa pergunta é super importante? Porque você entendendo em qual fase do patrimônio você se encontra, fica muito mais fácil de você entender quais são suas necessidades frente ao seu patrimônio e o que você deve realmente focar. O seu patrimônio ele tem três fases e hoje eu vou te mostrar o que você deve fazer em cada uma delas e também te mostrar como você pode identificar em qual fase você está e como a gente deve agir em cada fase. Meu nome é Rafael Conessa, eu sou consultor de investimentos regulado pela CVM e certificado pela Ambima e eu faço um trabalho de consultoria individual para cada cliente. Então vou deixar aqui o link da minha consultoria para caso faça sentido o meu trabalho para você. Então vamos lá, a fase 1, que é o momento de crescimento de patrimônio. Se você se encontra nessa fase de crescimento de patrimônio, com certeza o que mais dita na sua renda é o seu trabalho, que é onde vem a sua principal fonte de renda. Então, nessa fase, o seu aporte é o que mais vai ditar o crescimento do seu patrimônio. Porque como o seu patrimônio ainda é muito baixo, qualquer rentabilidade que seja excelente, ainda assim não vai fazer muita diferença para o crescimento. Então, nesse momento, o seu foco deve ser em aportar um valor maior para você conseguir ter um crescimento maior de patrimônio. O segundo ponto é você entender que, como você é mais jovem, tem um espaço de tempo muito maior, você entendendo um pouco mais do mercado, você pode ter uma tolerância de risco maior. Então você pode optar por ativos mais voláteis, como ações, fundos imobiliários, ações internacionais, até mesmo a renda fixa de longo prazo, que vai te trazer a volatilidade da marcação a mercado. Todos esses ativos, o retorno esperado é maior, mas sempre pensando no longo prazo. Então você pode fazer o tempo trabalhar ao seu favor. Então isso é um benefício que você pode ter. E até pegando um gancho nessas classes de ativos com um pouco mais de risco, eu vejo um erro muito comum nas pessoas que estão começando. Não ter essa tolerância um pouco maior do risco e querer ficar totalmente no conservador. O que pode fazer sentido no começo, onde você está adquirindo conhecimento, não entende muito bem do mercado, a melhor alternativa aí sim é você ser bem conservador, até você ter um entendimento melhor. Mas a partir do momento que você consegue entender a volatilidade, como funcionam os ativos, você ter uma carteira que te traz essa volatilidade e, como consequência, o tempo trabalhando ao seu favor, você fica mais tranquilo e pode ter um retorno melhor lá na frente. E aí você pode, nesse curto prazo, focar no que realmente importa, que é o que eu falei, que são seus aportes. Agora, a fase 2, que é o momento de consolidação do seu patrimônio. Aqui, você já construiu algo, então já começa a ser relevante, a partir de 200 a 300 mil reais, a sua rentabilidade ela já impacta diretamente ali no seu patrimônio. Então, aqui o foco tem que ser o quê? Você continuar crescendo esse patrimônio, mas também ter a proteção de você não perder em relação ao mercado o que você já construiu. Então, você rebalancear a carteira de uma forma que você continua tendo um crescimento de patrimônio, mas também não tenha um risco super elevado na sua carteira, fazendo o que você já construiu tendo a possibilidade de ruína. Então, você faz um portfólio que entra muito mais nesse sentido, de você conseguir consolidar esse patrimônio. A terceira fase do patrimônio pode variar um pouco. Normalmente, você acaba investindo pensando no futuro e uma liberdade financeira. Mas isso pode variar de acordo com o seu contexto familiar ou até mesmo de aposentadoria. Se você vai montar uma carteira que o seu objetivo é ter essa liberdade financeira e em algum momento você usufruir de uma renda vinda do seu patrimônio, você vai chegar no momento de distribuição. Então, o seu portfólio tem que ser pensado em gerar essa renda para você. E aí, pensando em você usufruir desse patrimônio até o final da sua vida e não deixar um legado para os seus filhos ou para algum herdeiro, ou planejando de uma forma que você consiga usufruir desse patrimônio e ainda assim deixar um legado para os seus herdeiros. A terceira opção seria o momento de você
ter se aposentado, por exemplo, pelo INSS ou ter outras rendas que você não necessite do seu patrimônio, aí é você montar um portfólio que você vai fazer apenas uma sucessão patrimonial, se você tem herdeiros, ou você vai ter um objetivo ali de usufruir ele de uma forma que você acha mais eficiente. Então essa terceira parte, ela pode variar um pouco de acordo com o seu planejamento financeiro e familiar principalmente. E 3 perguntas que você pode se fazer para você conseguir identificar em qual fase do patrimônio você está. A primeira é pensar assim, em um ano, você separar o quanto você aportou e o quanto o seu rendimento te trouxe a mais de patrimônio. Se você tem um aporte ditando muito mais o crescimento do que a rentabilidade, aí você pode ter certeza que você está na fase de crescimento de patrimônio. Mas agora, se você fizer uma comparação entre o seu aporte e sua rentabilidade e eles estiverem um pouco próximos, você já pode entender que você está na fase de consolidação do seu patrimônio. Segunda pergunta, o que uma queda de 30% nos seus investimentos mudaria na sua trajetória? Se você está na fase de acumulação de patrimônio, uma queda de 30% acaba sendo mais uma oportunidade de você comprar mais barato, porque você vai estar fazendo os aportes mensais e tem o tempo trabalhando ao seu favor. Mas agora, se você está na fase de distribuição de patrimônio, pode ser que uma queda de 30% impacte na sua renda mensal. A terceira pergunta é: qual é o seu horizonte de tempo de investimento? Se for mais de 15 anos, você está na fase de acumulação. Se você já está entre 5 a 15 anos, é a fase de consolidação. Agora, se você tem de 5 a 10 anos, você já está na fase de distribuição desse patrimônio. O que muda em cada uma delas não é você já mudar de uma forma muito complexa de uma fase para outra. É você ir adaptando a sua carteira e os ativos que estão compondo de uma forma que fique muito mais alinhada com a sua fase atual. Então vai mudando conforme você for passando por essas fases. E claro que tudo isso que eu estou falando de forma geral, não dizendo para cada perfil especificamente. É mais para você ter uma noção de cada fase que você pode estar do seu patrimônio e adequar aos seus vieses, principalmente de investimento, e também ao seu grupo familiar, aos seus objetivos financeiros, que é justamente o que eu faço na minha consultoria. Eu olho o perfil do cliente, entendo o quanto de risco ele está disposto a correr, o que ele precisa com o patrimônio dele, para a gente montar um portfólio estrutural, onde ele tenha a funcionalidade para os seus objetivos, mas também que consiga ter uma boa performance no longo prazo e trazendo o cliente aos seus benefícios e objetivos financeiros, né? Então, esse é o meu trabalho. Se tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido para você, como eu falei, vou deixar aqui na descrição o link da minha consultoria e a gente pode bater um papo para fazer o planejamento para você. Então, os 3 pontos que você pode levar desse vídeo. Primeiro, você entender as 3 fases do seu patrimônio, que é crescimento, consolidação e distribuição. Segundo, você identificar os riscos de cada fase do seu patrimônio e adequar o seu patrimônio e os seus investimentos com o que você precisa e com a sua necessidade para cada fase. E terceiro, você identificar os momentos de transição das fases do seu patrimônio para que você consiga fazer de uma forma saudável e que ele fique alinhado com a fase que você vai estar do seu patrimônio. Então, são esses pontos que você deve identificar no seu patrimônio e ver qual fase que você está. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tudo que eu falei aqui também fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, que eu estou postando sobre investimentos, sobre ativos, sobre planejamento financeiro e também psicologia financeira toda semana. E agradeço você por ficar aqui até o final do vídeo e até os próximos. Um abraço!